noite a todos. Tudo bem com vocês? Todos bem? Depois de um dia, uma chuvinha bem gostosa, é bom estar aqui na presença de Deus, em companhia dos amigos e irmãos, para juntos aprendermos um pouquinho mais do que o Senhor tem a nos revelar. Nós estamos estudando ao longo de um tempo indeterminado sobre o livro do Apocalipse. E eu disse para vocês que eu precisava ser mais objetivo. Deixa eu testar aqui, ver se vai estar tudo funcionando. Muito bem. Ser mais objetivo porque a gente gastou 3 domingos apenas no capítulo 1. E nesse ritmo nós vimos que gastaríamos mais de um ano para terminar de estudar todo o livro do Apocalipse. E eu acho que vocês não iam querer, eu, por um ano, todos os domingos aqui, né? Então eu vou ser mais objetivo. E nós estudamos todo o capítulo 1 e entendemos alguns conceitos fundamentais que nos ajudarão na compreensão do restante do livro do Apocalipse. Alguns números que aparecem no Apocalipse, como o número 7, é um número simbólico. Então, sempre que vemos, nós precisamos analisar o contexto para ver se de fato é simbólico ou literal. Mas, em sua maioria, são números simbólicos e nós precisamos entender esses significados para que então compreendamos o que o contexto quer nos ensinar. Nós vimos que o livro do Apocalipse foi destinado e escrito ali às 7 igrejas da Ásia, onde hoje é a Ásia Menor, localizada na Turquia, entre o Mar Negro e o Mar Egeu. Até mostrei ali uma foto do mapa, outro dia, mostrando onde fica a localização atual da Ásia Menor dos tempos bíblicos, ok? E hoje nós vamos estudar um pouquinho diretamente sobre essas cartas. Qual característica de cada igreja, de cada carta. E nós vamos estudar especificamente sobre o período de 3 dessas igrejas. Porque se eu fosse analisar detalhadamente, igreja por igreja, nós gastaríamos mais 7 semanas, uma semana para cada igreja, para a gente detalhar as características de cada uma delas, tá? Então eu vou ser um pouquinho mais objetivo, vou trabalhar com vocês alguns detalhes dessas igrejas, para que vocês consigam entender e depois buscar mais informações a respeito das outras igrejas, tá? Mas nós precisamos entender que a mensagem do Apocalipse se aplica a uma realidade daqueles dias e que o número 7, como nós vimos, é um número simbólico, ele também significa plenitude, portanto, a mensagem para as igrejas daquele tempo também são destinadas a nós ainda hoje, ok? E é o que nós vamos estudar no nosso tema de hoje. Então, eu convido você que está com sua Bíblia a já abrir lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Ok, o último livro da Bíblia. Nós vamos ler um pouquinho no capítulo 2 e um pouquinho no capítulo 3 também, onde estão aí a carta e a mensagem direcionada a essas 7 igrejas. Amém? Então, assim como você está com sua Bíblia aberta, feche apenas os seus olhos e vamos mais uma vez dirigir uma prece ao nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, soberano e eterno Criador, Tu que um dia formaste o universo com o poder da Tua palavra, mas deste, Deus, uma atenção especial a nós, os seres humanos, nos formando do pó da terra com as Suas próprias mãos e soprando em nós o fôlego de vida. É diante de Ti, o nosso Deus Criador, mantenedor e Salvador, que nos colocamos neste momento, para que o Senhor Deus se faça presente e, através do Teu Santo Espírito, capacite cada mente e coração para que possamos entender a Tua palavra e que esse entendimento possa nos transformar cada dia mais à Tua imagem e semelhança e que sejamos transformados de glória em glória até nos tornarmos perfeitos como o Senhor é perfeito. Fica conosco neste momento, nos instruindo em Tua palavra, que seja o Senhor a comunicar a Tua vontade a cada um de nós, neste momento, em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Amém. Vamos ver aqui sobre a primeira igreja. Apocalipse, capítulo 2, o verso 1 em diante, diz o seguinte, acompanhe comigo.
Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra, onde? No paraíso de Deus. Muito bem. Olha só, nós estudamos aqui somente sobre a carta à primeira igreja. E qual que é a igreja aí mesmo? A igreja de Éfeso. Em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. São 7 igrejas. E como vimos, 7 não é o número literal, porque não havia apenas 7 igrejas na Ásia. Haviam outras igrejas. Mas a mensagem dirigida a essas 7 igrejas é simbólico, pois representa plenitude. E, portanto, as mensagens se aplicam a todas as igrejas e a todos os períodos da igreja ao longo da história. E a primeira dessas igrejas é a igreja de Éfeso. E nós vamos estudar hoje que nessas cartas há uma estrutura comum em todas elas. E nós vamos analisar essas características comuns em todas as cartas. E a primeira característica de todas as cartas é que elas sempre começam se dirigindo ao anjo daquela determinada igreja, como, por exemplo, está lá no verso 1, como nós vimos de Éfeso, verso 8, 12 e 18. Então, todas as cartas, você pode abrir, está no capítulo 2 e também no capítulo 3, ela começa dizendo o quê? Ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Laodiceia. E quem é o anjo? Nós vimos também que anjo, sobre os 7 anjos, que está lá no capítulo 1, também é um número simbólico. E anjo no Apocalipse, nas mais de 70 vezes que aparece o nome anjo, ele significa mensageiro. E essa palavra mensageiro, que também é usada para anjo, significa a mesma coisa se esse mensageiro é um mensageiro humano ou é um mensageiro celestial. Há um anjo literal. Portanto, nas mais de 70 vezes que aparece, no contexto, analisando, ela se refere ao ser celestial. Porém, parece que aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 e 3, quando se dirige ao anjo das igrejas, não é um anjo literal, um mensageiro do céu, mas um mensageiro daquelas igrejas, ok? Até porque João, ele direciona essa mensagem ao anjo da igreja. Então, é um ser humano dirigindo a um mensageiro. Quando é um anjo literal, o anjo que comunica para o ser humano e não o ser humano para o anjo. E isso nos dá a entender que o anjo da igreja de Laodiceia, assim como todas as igrejas, eram os mensageiros, talvez o responsável espiritualmente por aquelas igrejas, o responsável, o líder espiritual, ou talvez aquela pessoa que de fato ia pegar essas cartas de João e ia diante da igreja ler essas cartas. E nós vimos também no estudo passado que quando nós nos colocamos na posição de agir em favor da salvação de outros, para Deus nós somos equiparados a anjos, ok? Então, se você quer ser anjo, se coloque nas mãos de Deus e fale: Senhor, eu quero ser um mensageiro usado para a salvação de outros. E Deus vai ficar muito feliz em contar com a sua participação nessa obra especial de ir por todo mundo e pregar o Evangelho como um anjo a serviço de Deus para a salvação da humanidade. Amém? Então, a primeira
A primeira característica comum de todas as cartas é que elas sempre começam se dirigindo ao anjo de cada igreja. Você pode conferir nos versos 1, 8, 12 e 18 do capítulo 2. Uma outra característica é que ela sempre remete a alguma característica de Jesus, identificando como aquele que diz. Ou seja, João escreve o que Jesus comunicou para ele. Olha só o que diz no verso 8, por exemplo. Verso 8 diz assim, ó, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem esteve morto e tornou a viver? Jesus. Olha só o que diz no verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz quem? O Filho de Deus. E quem é o Filho de Deus, senão Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Portanto, todas essas cartas, João apenas escreveu. São revelações de Jesus direta para cada uma dessas igrejas. Portanto, todas elas começam dizendo, remetendo a alguma característica de Jesus, identificando-o como aquele que diz aquela determinada mensagem. Em sua onisciência, um terceiro aspecto, Jesus afirma também a todas elas que conhece as suas obras. Olha só no verso 2. Verso 2, o verso 9 também. Olha só, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Olha só o verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Olha só o verso 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Mais um aspecto de todas as cartas dirigidas às igrejas da Ásia é que Deus diz que Ele conhece todas as obras de cada uma delas. E como nós vimos, essas mensagens elas são universais, elas se aplicam também para toda a igreja em todo o período. E nós fazemos parte dessa igreja. Portanto, quando Deus diz para cada uma daquelas igrejas, conheço as tuas obras, a mensagem de Deus para cada um de nós é a seguinte, eu conheço as tuas obras. Não há como ocultar de Deus tudo aquilo que fazemos, ok? Deus conhece as nossas obras como igreja coletiva e Deus conhece também as nossas obras como igreja individual. Pois nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja de Deus aqui na terra. Muitas pessoas, talvez, elas não virão aqui na igreja templo, a construção física. Mas quando nós saímos daqui, deste lugar, e vamos para o trabalho, vamos para a faculdade, para o colégio, para onde quer que nós formos, nós estamos sendo a igreja. E Deus, Jesus, Ele diz o quê? Eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. E, portanto, quando nós nos colocamos numa posição perante as pessoas e dizemos, somos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós estamos dizendo, nós somos a igreja. E se a gente não der um bom testemunho pessoal, como igreja pessoal, talvez jamais alguém virá conhecer a igreja coletiva que Deus tem aqui na terra. Eu não conheço as obras de vocês detalhadamente, mas Deus conhece. E assim como Ele disse para todas as 7 igrejas que conhece as suas obras, Deus também conhece cada uma de nossas obras, como igreja coletiva e também como igreja individual. Eu quero deixar uma perguntinha. Como está sendo você a igreja individual de Deus para o mundo? Quando as pessoas te veem lá no trabalho, qual a percepção que ela tem em relação à igreja adventista? Será que ela vai ser estimulada? Será que ela vai desejar vir aqui na igreja como templo? Ou será que ela vai olhar para você como igreja e vai falar assim, eu que não vou naquela igreja? Não precisa responder. É algo com você e Deus para você pensar nessa noite. Então essas são algumas das características que fazem parte da estrutura comum de todas essas cartas. A afirmação de que conhece as suas obras, ela quase sempre ela é sucedida pelo elogio à igreja, exceto 2 dessas igrejas. Quais são elas? A igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. Sardes e Laodiceia, aqui está, ok?
Então, lá no verso 2, 3, 13 e 19. Vamos lá ler esses versos? Está tudo aqui no mesmo capítulo 2, verso 2 e 3. Olha só, verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Olha só, e tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Olha só o verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, não negastes a minha fé. Olha só o verso 19 agora. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, essa afirmação de que conhece as obras, algumas dessas igrejas é sucedida pela afirmação, aliás, pelo um elogio à conduta dos membros, à conduta daquela igreja na sua coletividade. Então, uma característica quase de todas as igrejas, exceto a igreja de Sardes e Laodiceia. Mais uma característica. Após o elogio vem o quê? A repreensão, exceto duas igrejas. Quais são elas? Esmirna e Filadélfia. Você pode acompanhar no verso 4, no verso 14 também e no verso 20. Então, exceto essas duas igrejas, as igrejas de Esmirna e Filadélfia, todas as outras, a repreensão, aliás, o elogio é seguido por uma repreensão, ok? Olha só o verso 4, qual é a repreensão da primeira? Só vamos ler só esse. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o quê? O teu primeiro amor. A primeira repreensão à igreja de Éfeso. Vamos ver mais um detalhe. E por fim, se dirigindo ao vencedor, a promessa a todas as igrejas que aceitaram a repreensão e procuraram viver de acordo com as orientações divinas. Ao final de cada carta, tem uma promessa. E essa promessa é dirigida a quem? Ao vencedor. Ao vencedor. Olha só o verso 7. Verso 7 do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra onde? No paraíso de Deus. Olha só o verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, cada repreensão, ela é seguida também por uma promessa. Por uma promessa. Mas essa promessa, ela só vai alcançar aqueles que decidirem atender às repreensões que Cristo faz a essas igrejas. Só que o interessante é que de cada uma dessas repreensões, ele escreve para uma igreja, mas no finalzinho a promessa não é para a igreja. Ele faz de forma coletiva para todas as igrejas. Quer ver só? Olha o verso 7 que nós acabamos de ler. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a quem? Às igrejas. Então, olha só. O elogio é direcionado à igreja de Éfeso. A repreensão é direcionada à igreja de Éfeso. Mas a promessa não é direcionada à igreja de Éfeso, e sim às igrejas. Aí está no plural, ok? Então, tudo é direcionado de forma individual, porém, a promessa ela é feita de forma coletiva. Porque essas promessas elas não se cumpriram naquele momento. Tudo que João escreveu em relação às igrejas eram coisas literais que elas passavam naquele momento, nós já vimos anteriormente, e elas simbolizavam também períodos da história que passaria a igreja ao longo de todo o período, desde a ascensão de Jesus até o momento final da história da humanidade, quando Jesus volta a essa terra. Porém, as promessas eles ainda não receberam. Essas promessas eles receberão juntamente conosco, por ocasião da volta de Jesus, ok? Então, as promessas elas são direcionadas a todas as igrejas. As repreensões direcionadas a uma. Cada repreensão é diferente. Porém, as promessas, apesar delas serem diferentes, quando fala para cada igreja, no finalzinho, todas elas vêm direcionadas às igrejas.
o que o Espírito diz às igrejas. A promessa ainda está pendente de cumprimento, mas ela certamente vai se cumprir, assim como todas as palavras que Jesus predisse, pois passará o céu e a terra, mas as palavras de Jesus jamais passarão até que tudo se cumpra. E por ocasião da volta de Jesus, quando esses que já morreram ressuscitarem, nós, os que estivermos vivos, também receberemos juntamente com eles cada uma dessas promessas que foi direcionada a cada uma dessas igrejas. Ok? Essas são algumas características que fazem parte da estrutura comum de todas as igrejas. Eu disse para vocês que não vamos analisar todas elas, mas eu queria analisar com vocês 3 dessas igrejas de forma bem sucinta para não prolongar muito a nossa mensagem dessa noite, tá? Como que as características da igreja naquela ocasião se aplica a períodos da história, desde a ascensão de Cristo até o último momento da história da humanidade, quando Jesus volta. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Muito bem, está ali na tela. O período dessa igreja ao longo da história vai do ano de 31 depois de Cristo, na ascensão de Cristo ao céu, até por volta do ano 100 depois de Cristo. Essa igreja é a igreja apostólica, é aquela igreja primitiva, aquela igreja que quando Jesus foi levado ao céu, certo? Os discípulos permanecerem em Jerusalém, conforme a promessa, aguardando em oração até que do céu eles recebessem o poder. E então, em uma única mensagem, no Pentecoste, foram o quê? Mais de 3.000 batizados, ok? Essa igreja de Éfeso, ela simboliza essa igreja apostólica, a igreja que os discípulos fizeram parte, que vai do ano de 31 depois de Cristo até o ano 100. Agora, como que as características elas se encaixam no período da igreja? Vamos voltar no texto que lemos de Apocalipse, capítulo 2, e olha só o que diz o verso 2. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Conheço as tuas obras e o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Mentirosos. Até aí. Mantenha sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 2, deixa marcado, e vamos voltar um pouquinho lá no livro de Atos, Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Ok? Atos capítulo 5, e vamos ver uma aplicação da característica da igreja de Éfeso direcionada à igreja apostólica do tempo dos apóstolos João, Pedro, Tiago, André. Aí diz que eles não podem suportar homens maus e que ele pôs à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são, e os achaste o quê? Mentirosos. Aqui no início da igreja primitiva, a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum, que eles vendiam suas propriedades e distribuíam entre si na medida de sua necessidade. E aí o capítulo 5 conta uma história, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Entretanto, certo homem chamado o quê? Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E, vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levantando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro,
Dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste por quanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, por tanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Olha só o que diz o verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se em comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes retributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Ok? Lá no verso 2 diz que eles não podiam suportar homens maus e que eles colocavam à prova todos aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. E os encontrou o quê? Mentirosos. Como eu disse para vocês, essa igreja de Éfeso se refere à igreja apostólica, a igreja primitiva, da qual os discípulos faziam parte, e essa igreja foi após a ascensão de Cristo no ano 31 até por volta do ano 100. E esse exemplo de Ananias e Safira é uma das formas mais claras de como a igreja primitiva não tolerava de fato ninguém que se dizia apóstolo, mas não era. Era uma igreja fervorosa e que não admitia a mentira. Assim como o texto diz, muitos outros foram colocados a provas e achados o quê? Mentirosos. Mas lá no finalzinho, essa igreja, se referindo à igreja de Éfeso, olha só o que diz no verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quando os discípulos de Jesus, aqueles que testemunharam de forma pessoal os milagres que Jesus fazia, foram um a um morrendo, essa igreja foi perdendo o fervor. Aquele primeiro amor da igreja primitiva, que nós acabamos de ler aqui, onde tudo era em comum, foi se desfazendo. E ao longo da história, quando os discípulos foram morrendo, essa igreja perdeu essa característica do primeiro amor, desse fervor da igreja primitiva. Tudo isso foi se perdendo. E Deus então repreende para que essa igreja torne ao seu primeiro amor. Essa foi a primeira igreja, a igreja de Éfeso, a igreja apostólica. A igreja de Esmirna foi do ano 100 depois de Cristo até aproximadamente o ano 313 depois de Cristo. Eu vou abrir um parêntese bem rápido aqui para explicar que algumas pessoas divergem com precisão em relação ao ano, mas um período sempre próximo entre a transição de uma igreja para outra, tá bom? Mas as características, ela nos permite identificar algumas dessas igrejas com maior precisão. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, a partir do verso 8 do capítulo 2 de Apocalipse, olha só o que diz. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ok? Eles serão postos à prova e tereis tribulação de quantos dias? Quantos dias? 10 dias.
Nós sabemos que quando a gente analisa profeticamente, de forma simbólica o Apocalipse, nós usamos a aplicação dia-ano, ok? Então vamos lá em Números 14. Deixa marcado em Apocalipse, só para a gente ler esse texto. Números capítulo 14. O verso que nós vamos ler é o verso 34. Ok? Números 14, 34. E diz o seguinte: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos e tereis experiências do meu desagrado. Então, cada dia, quando analisamos profecia, nós aplicamos a profecia dia-ano para interpretar. Então, cada dia simboliza quanto tempo? Um ano. E esses 10 dias de tribulação, muitos identificam como sendo 10 anos de intensa perseguição, que foi iniciado por esse sujeito, esse cidadão, Diocleciano, em 303 depois de Cristo, e banindo o cristianismo em todo o império. Então ele baixou um edito banindo, era proibido por lei o cristianismo em todo o império. E continuada por Galério, numa tentativa de eliminar o cristianismo, queimando as escrituras, destruindo igrejas e prendendo seus líderes. Em 313, depois de Cristo, Constantino e Licínio promulgaram um novo edito concedendo liberdade religiosa. Nesse período de 10 anos de tribulação, mencionado aqui para a igreja de Esmirna, após esse período, alguns relatos da história contam que as pessoas, muitas delas que se apresentavam como cristãos, muitas delas não tinham pés, não tinha perna, não tinha braço, e muitos outros com sérios problemas físicos consequentes dessa grave perseguição. Eles estavam, ao longo desses 10 anos, decididos a acabar com o cristianismo, porque muitas condutas dos cristãos ia contra o governo autoritário de Roma. Portanto, eles decidiram de forma veemente acabar de fato com o cristianismo. E muitos desses cristãos, nesse período de perseguição, que durou do ano 303 até o ano 313 depois de Cristo, muitos dos cristãos literalmente perderam suas vidas. Suas igrejas eram destruídas, seus líderes eram presos, as Bíblias eram queimadas. Então, esse período de tribulação de 10 dias, nós aplicamos ao longo da história como sendo 10 anos de perseguição, do ano 303 até o ano 313 da nossa era. Ok? Então, essa foi a igreja de Esmirna, e ela termina dizendo com uma mensagem muito importante: ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Portanto, a mensagem era direcionada para essa igreja de Esmirna, que nos dias de João também sofria perseguição, mas era uma perseguição localizada, direcionada mais àquela igreja. Por isso que as outras igrejas não recebem a mesma advertência, ou a mensagem é diferente, porque nesse período era uma perseguição localizada, mas como o número nós vimos se refere a um período que abrange a história da igreja, esse período da história foi um período nebuloso, onde essa profecia se aplica àquela realidade e à realidade da igreja também ao longo da história. Como eu disse para vocês, não vamos analisar todas essas igrejas, mas essas duas características nos ajudam a afirmar de forma mais quase categórica de que podemos sim aplicar isso ao longo da história da igreja. E eu queria avançar com vocês para a última igreja. E por que a última igreja? E qual é ela? A igreja de Laodiceia. Por que a igreja de Laodiceia e não outra? Porque a igreja de Laodiceia, ela representa o último período da igreja que antecede a volta de Jesus. Eu acredito que Jesus volta em minha geração. E é por isso que eu olho para a igreja de Laodiceia e eu falo, é a igreja que eu estou vivendo. É a igreja que eu estou vivendo. Então, eu queria trabalhar com vocês mais um pouquinho do nosso tempo,
para estudarmos um pouquinho das características dessa igreja de Laodiceia. E olha só, qual era a condição da igreja de Laodiceia nos dias de João? E vamos ver se essa igreja de fato se aplica à nossa realidade. Era uma igreja, segundo Apocalipse, no capítulo 3, nós vamos ler aqui a partir do verso... Capítulo 3, tá? A partir do verso 14. Acompanhe comigo. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. É uma mensagem dura das igrejas que Deus repreende, Jesus repreende. É a mensagem mais dura para a igreja de Laodiceia. Nós vemos que duas igrejas, elas não recebem elogios, diferente das outras 5. E uma delas é a igreja de Laodiceia. A outra igreja é a igreja de Sardes. Porém, a igreja de Sardes ainda tem uma característica boa. Olha só o que diz o verso 4 de Apocalipse, capítulo 3, em relação à igreja de Sardes. Ela não recebe nenhum elogio, mas diz assim, ó: tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Já em Laodiceia, não tem isso. A mensagem é que Laodiceia é uma igreja morna, é uma igreja infeliz, é uma igreja miserável, pobre, cega e nu. O que me deixa mais triste é que eu estou falando para essa igreja. O que me deixa mais triste é que eu faço parte dessa igreja. Essa é a igreja que eu faço parte. Deixa eu ver se passa. Infelizmente, talvez eu até gostaria de ter vivido em outro momento. Talvez vocês que estão aqui pudessem pensar que eu poderia ter vivido em outro momento, em alguma outra igreja. Não a igreja de Laodiceia. Não a igreja de Laodiceia. Porque a igreja que nós vivemos é essa igreja, pobre, miserável, cega, infeliz, uma igreja nu. E fiquei pensando, será que nós somos de fato assim? Será que a igreja do Leão de Judá, em sua característica, é assim? E como que nós somos uma igreja morna, uma igreja infeliz, uma igreja miserável, pobre, cega, nu? Nós somos uma igreja morna quando nós achamos que nós nos batizamos, estamos salvos para sempre. Nós somos mornos quando a gente acha que tudo que nós fazemos aqui dentro da igreja, devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas, estar aqui em todos os cultos vai nos garantir a salvação. A igreja de Laodiceia era uma igreja que achava que ela tinha tudo. Era uma igreja próspera financeiramente. Mas ela se achava como especial. Ela achava que ela tinha tudo o que ela precisava para ter a sua salvação. Para a igreja de Laodiceia, ela estava uma igreja santificada, salva. E nós, quando nós pensamos, ou mesmo que pensamos diferente, mas não agimos, e achamos que nós, nos batizando e vindo na igreja,
está suficiente quando nós não pregamos o Evangelho para as outras pessoas, quando nós não damos um bom testemunho, nós somos uma igreja morna. Nós achamos que o básico é o suficiente. Quando nós nos colocamos numa posição de igreja medíocre, nós somos uma igreja morna. Água morna nos tempos de Laodiceia, a água morna era uma forma de provocar. Alguém já tomou água morna? Experimenta. Literalmente dá ânsia de vômito. E era uma forma utilizada para medicina, então, para fazer com que as pessoas provocassem, vomitassem. E Jesus diz o quê? Vocês não és frio e nem morno. E sabe, é mais fácil, irmão Gilberto, pregar para alguém que não está na igreja. É mais fácil o Espírito Santo convencer um coração de alguém que está gelado do que convencer o coração de alguém que está morno. E pior que isso, a mornidão da igreja tem sido um empecilho, um dos maiores empecilhos para fazer com que alguém que está lá fora queira participar aqui conosco. E quantas vezes eu tenho ouvido, se for para viver dessa forma como aquele fulano de tal vive, que está lá dentro da igreja, prega lá, canta, faz isso, faz aquilo, é melhor eu ficar no mundo. Eu creio que talvez todos vocês já ouviram um testemunho assim. Sabe por quê? Porque a igreja do nosso tempo é uma igreja morna. E meu amigo, igreja morna não será de forma alguma tolerada por Cristo. Igreja morna está igualmente perdida da mesma forma que a igreja gelada está. E Jesus ainda fala, melhor lhe fora que vocês estivessem frios, porque era mais fácil entender e aceitar as repreensões do que uma igreja morna que acha que já faz o suficiente. Nós não podemos nos contentar de que o que fazemos hoje é suficiente para garantir a nossa salvação. Quantos estudos bíblicos você deu o ano passado? Quantos folhetos você distribuiu? Quantas visitas missionárias vocês fizeram ao longo do ano passado? Quantas pessoas vieram para essa igreja a convite de vocês? As respostas que vocês estão pensando diz o quê? Que vocês ou nós somos uma igreja fria? Somos uma igreja morna ou somos uma igreja quente? Eu não sei. Mas eu imagino que a resposta é que a nossa igreja é de fato uma igreja morna. E às vezes quando eu olho para essa igreja, a descrição que João faz, meu amigo, parece que não tem salvação. Parece que não tem salvação. Nem um elogio Jesus faz a essa igreja. Nenhum. Mas assim como todas as outras igrejas, ele faz uma promessa. Volte aí no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 19, 20 e 21. 3, 19, 20 e 21 diz o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Sabe por que Jesus faz essa promessa? Porque a igreja de Laodiceia, apesar da sua condição morna, apesar dela ser uma igreja em que Jesus está a ponto de vomitar da sua boca, porque não tolera a sua autossuficiência, é uma igreja que Jesus faz uma promessa porque ele diz, se você se arrepender, eu estou à porta, batendo. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei contigo e você comigo.
E ele termina dizendo que ao vencedor da igreja de Laodiceia, ele vai fazer com que se sente no trono com ele. Ele só faz essa promessa porque a igreja de Laodiceia ainda tem esperança. E quando eu olho ao longo da história da igreja, algo que me deixa um pouco preocupado é que a mornidão, presta atenção no que eu vou falar, a mornidão, ela só muda para um estado mais quente quando há perseguição. E quando eu olho para essa igreja, eu penso não só para a igreja do Leão de Judá, mas para a nossa igreja, numa condição geral. Eu pergunto, será que nós estaríamos preparados para uma perseguição, assim como foi em relação à igreja de Esmirna, que estudamos agora há pouco, onde, se necessário, seríamos capazes de dar a nossa própria vida? O estado de mornidão dessa igreja só vai mudar quando houver uma perseguição como nunca houve antes. Mas o preparo para esses momentos que está para acontecer e não vai demorar, ele precisa ser hoje. Se não começarmos hoje, se deixarmos para nos preparar quando a perseguição começar, nós não seremos perseguidos. Nós nos convenceremos a estar do lado dos perseguidores. Meus amigos, só haverá 2 grupos no final da história dessa humanidade: perseguidos e perseguidores. E alguns dos que hoje estão aqui dentro dessa igreja, que não se santificarem, que não buscarem desde hoje o poder para esses momentos finais da história da humanidade, Ellen White diz que serão os piores, aqueles que entregarão os seus irmãos às autoridades simplesmente para escapar da pena e da condenação do governo terrestre. A igreja de Laodiceia representa a nossa condição atual, mas não precisa ser assim. Nós podemos e precisamos mudar essa condição. Nós precisamos e devemos mudar essa nossa condição. O Senhor oferece lá vestimentas brancas para cobrir a nossa nudez. Queridos, nunca pense em que o que você já fez para a salvação das pessoas aqui neste mundo é suficiente para garantir a sua salvação. Busque dia após dia, de forma contínua, se aproximar de Jesus. Não espere os momentos finais da história deste mundo, quando a perseguição, o decreto dominical vir, para você se preparar. Vai ser tarde demais. Comece hoje. Dedique mais tempo àqueles filmes, às séries que você gasta tanto tempo assistindo. Tire esse tempo e dedique para se preparar para esses momentos. Às vezes estamos preocupados demais com o trabalho e falta tempo para evangelizar os outros. Não tem tempo, o sábado passa tão rápido, vou para a igreja de manhã, à tarde chove. Meus amigos, nós não podemos nos contentar de forma nenhuma. Pega uma sombrinha, pega o celular, manda uma mensagem para alguém, convida para a igreja, oferece uma visita. E não pare até Jesus voltar ou até um dia Ele nos chamar para descansar. E o meu maior desejo, a minha oração para Deus, e que eu estendo a todos vocês, é que quando Ele voltar ou quando Ele me chamar para descansar, é que eu esteja trabalhando. E quantas vezes eu ando, hoje mesmo eu estava a caminho daqui, da casa da avó da Valéria, e eu já pensei muitas vezes, olha, eu não quero morrer não. Mas eu quero que se um dia o Senhor me chamar para descansar,
Eu quero estar a caminho de um estudo bíblico ou no estudo bíblico. Eu quero estar dentro da igreja. Eu quero estar pregando o evangelho para alguém de alguma forma. Eu quero estar ajudando alguém que precisa ou de alguma forma testemunhando onde quer que eu esteja, no último momento da minha vida, falando sobre Deus. Eu não posso me contentar que o que eu fiz no passado vai me garantir o sustento espiritual para o futuro. Impossível. Eu quero que quando Jesus voltar, ou Ele me chamar, Ele me encontre trabalhando. Eu quero que esse seja o desejo de vocês. E não somente o desejo, mas a atitude de todos nós que aqui estamos, para a honra e glória unicamente do Senhor. Que Deus seja louvado pelo amém de vocês. Eu vou entender que vocês estão de acordo com isso. E se esforcem dia após dia. Será a única maneira de estarmos em pé naquele grande dia. Que Deus possa nos abençoar. E espero vocês aqui no próximo domingo para darmos continuidade ao nosso estudo do Apocalipse. Eu queria convidar vocês a orar comigo mais uma vez. Se coloquem em pé. Ou melhor, eu gostaria de convidar vocês a se colocar de joelhos nessa oração final. Aqueles que puderem, claro. Para a gente fazer mais uma oração a Deus. Senhor nosso Deus, soberano e eterno Criador, obrigado porque o Senhor deixou, Deus, aqui na terra, um pequeno povo, mas um povo que prega a verdade, um povo que busca viver essa verdade. Sabemos, ó Deus, que estamos no período final da história da humanidade, no momento profético representado, ó Deus, pela igreja de Laodiceia. A condição, ó Deus, de uma igreja miserável, uma igreja pobre, miserável, cega, nu, infeliz, Senhor. Mas essa condição não pode continuar assim. E quero clamar a Deus por misericórdia sobre essa igreja do Leão de Judá. É uma igreja, Deus, que tem buscado evoluir cada dia e que essa igreja possa despertar dia após dia para se preparar para quando o Senhor voltar, quando os momentos finais da história deste mundo se tornar, ó Deus, perseguição, quando for possível, ó Deus, for preciso testemunhar com a nossa própria vida, que possamos, ó Deus, dizer sim e ir avante, certo de que o Senhor um dia nos levantará, nos chamará, ó Deus, do túmulo para receber a recompensa final. Possamos guardar essa mensagem no coração e a cada dia estar disposto a vivê-la. Leva-nos para os nossos lares e nos ajude, ó Deus, a fazermos mais pela Tua obra, pelo avanço do Evangelho e para abreviar o Teu retorno também. Esteja com cada um aqui nesta noite, trabalhando não somente neste momento, mas ao retornar para os seus lares, que a mensagem de Deus possa provocar a transformação necessária. É o que te pedimos, em nome e por amor de Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.